Pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Não se esqueça de deixar o seu like, de hypar o vídeo e de se inscrever aqui no canal. E para você que deseja fazer a sua consulta astrológica comigo, seja de sinastria, mapa astral, eletiva, revolução solar ou astrocartografia, seja o que for, é só entrar em contato comigo aqui no link da descrição do vídeo. E hoje, finalmente, nós vamos falar sobre Mercúrio retrógrado, que nós teremos aí neste mês de março, que será no signo de Peixes também. Então, é um Mercúrio retrógrado em dobro, né? Porque o Mercúrio em Peixes, por si só, ele já é um Mercúrio, né, meio conectado ali com as suas intuições, meio disperso, muito observativo. Por isso, muitas vezes, pode ficar muito no campo imaginativo e não necessariamente no campo material, né, se envolvendo com temas racionais e práticos que Mercúrio naturalmente rege, né? Por isso, normalmente são pessoas, né, as pessoas que possuem o Mercúrio em Peixes, naturalmente já são meio dispersas, meio avoadas. Isso não significa necessariamente que elas não são inteligentes, muito pelo contrário, tem uma inteligência emocional afiadíssima, tá bom? Mas nesse sentido, às vezes, de ser afiado, né, que Mercúrio gosta e rege, é algo que pode se deixar a desejar, sim. Já que o Mercúrio em Peixes ele precisa ter maior certeza das coisas para comunicar e para se posicionar também. Então, antes de querer externalizar qualquer coisa, Mercúrio dentro deste signo prefere pela introspecção. Eu vou primeiro absorver essa fala que a pessoa falou para mim, que é o signo da absorção, né? Então eu vou absorver isso que a pessoa falou pra mim. Então eu vou digerir, eu vou imaginar e eu vou pensar numa resposta à altura para essa pessoa, né? Então acaba pecando um pouco ali no timing da situação, né? O Mercúrio em Peixes acaba tendo toda essa questão ao longo da vida por conta, né, da energia pisciana, tá bom, gente? Então esse é um ponto já que eu já gostaria de abrir esse vídeo comunicando isso. O Mercúrio em Peixes naturalmente já tem essa representatividade. Agora ele retrógrado é como se fosse duas vezes esses temas, né? Começando a se manifestar nas nossas vidas. Isso já é algo que eu comentei, se eu não me engano, no vídeo sobre as previsões de fevereiro, né? Que teria ali um momento do mês de fevereiro que quando Mercúrio entrasse em Peixes a gente já estaria mais introspectivo, falando menos e pensando mais, certo? Mais conectado com as próprias intuições. Então, agora isso vai se reforçar praticamente o mês de março inteiro. E algo também que esse Mercúrio acaba representando é muitas vezes a falta de clareza, certo? Porque, como eu falei, graças a esses comportamentos que o Mercúrio em Peixes acaba adotando ao longo da vida, às vezes falta um posicionamento, falta uma coragem de falar certas coisas, sabe? De se comprometer com o que fala, inclusive. Então, essas são as sombras, né, que a gente pode ver aí acontecendo de Mercúrio em Peixes rolando no céu. E também essa falta de clareza. Então, voltando a esse tópico, é como se nessas próximas semanas a gente começasse a entrar coletivamente, né? Todas as pessoas começassem a entrar dentro desse comportamento de não deixar as coisas claras, né? Então, vamos deixar as coisas aqui bem subjetivas, vamos nos comunicar de forma subjetiva. Entendeu? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entende mais, sabe? Isso é algo que eu acredito que Mercúrio em Peixes acaba pecando muito. A clareza precisa ser pontuada. Tanto que pessoas que têm esse posicionamento no mapa astral, elas normalmente gostam de alimentar, né, esses tipos de linguagem, de comunicação de linguagens. Por exemplo, né, às vezes a pessoa de Mercúrio em Peixes está ali flertando com alguém, ela nunca vai deixar isso extremamente claro. Porque Mercúrio, ele deveria ser esse astro, né, de comunicação.
de entregar mensagens, mesmo que sutis, né? Agora, quando nós temos o Mercúrio em Peixes, a gente não deixa essas mensagens muito claras. Porque esse Mercúrio, ele gosta, sabe, de interpretar os sinais, né? Ai, aquela pessoa, ela me olhou muito, me encarou muito. Então, isso é um pequeno sinal de algo que eu tô alimentando na minha cabeça, sabe? Então, essa energia é muito carregada dessas questõezinhas, né? Eu nunca vou me comunicar de forma explícita, porque no fundo, isso é algo que me instiga, né? Isso é algo que acaba sendo estimulante para mim também, certo? É uma forma de flertar, é uma forma de se estimular, porque existe o planeta da mente no campo imaginativo. Então eu imagino aquilo que a pessoa está querendo dizer para mim, e isso é gostoso, né? Então, eu entendo que até um certo ponto, essa necessidade do Mercúrio em Peixes, ela pode sim ser saudável, é uma necessidade, você não pode demonizar isso. Mas, ultrapassando muito esses limites, muitas vezes é aquela pessoa que só vive a vida no imaginário. Ou às vezes até pior, né? A gente vai lá e lê algum tipo de sinal, por exemplo, né? Uma linguagem corporal ali que a nossa mãe fez. E daí a gente lê essa linguagem, a gente interpreta e a gente já cria todo um julgamento em volta daquilo, né? Não, ela quis dizer com essa linguagem corporal tal coisa. Então eu já vou ir lá e já vou fazer sem ela me pedir, sabe? Então tomem cuidado com isso, tá bom? Porque senão a gente pode viver a vida sempre em prol do outro, né? Ou sempre em prol daquilo que a gente acredita que está acontecendo. E às vezes nem é isso quando a gente vai conversar de verdade com alguém, tá bom? Então, pontuado esses temas de Mercúrio em Peixes, vamos entender agora, né, como que a gente vai ver essas questões acontecendo no céu. Primeiramente, a sombra pré-retrogradação vai começar a acontecer no dia 26 de fevereiro, tá bom? Esse Mercúrio retrógrado será regido por um Netuno em Áries também, que a gente vai pontuar de forma bem breve o significado disso. E esse Mercúrio retrógrado, conforme ele for voltando para os graus iniciais de Peixes, ele vai fazer 3 conjunções significativas, tá? A primeira é a conjunção com a Vênus, que vai iniciar no dia 26 junto com a sombra e vai terminar só no dia 5 de março, tá bom? Ainda vai ter uma breve influência das energias da Vênus, por mais que eles já estejam bem afastadinhos, tá? Mas a partir do dia 5 de março já vai ter um afastamento bem significativo. Do dia 5 de março até o dia 12 de março vai ter a conjunção desse Mercúrio com o Sol, também que acabou de entrar em Peixes, né? E do dia 12 de março até o dia 22 de março, o Mercúrio vai começar a fazer uma conjunção também com Marte e nó do norte em Peixes. E daí, gente, essas 3 conjunções nessa ordem me trazem aqui um cheirinho bem específico de uma historinha que tá se formando no céu, tá bom? Primeiro ele vai fazer a conjunção com a Vênus, que vai ali pegar muito forte nessas questões de pertencimento, de merecimento, da nossa vida financeira, da nossa vida afetiva, tá bom? Então é como se a gente começasse a questionar o nosso convívio social a partir desse momento, né, em que ele tocar a Vênus. E como que a gente acredita, né, que traz impacto para as pessoas também. Depois ele começa a fazer a conjunção com o Sol, e daí a gente vai começar a parar de olhar para o exterior e olhar para o interior, para a nossa identidade. Então, começar a questionar muitas das nossas próprias decisões, a questionar, sabe, se a gente ainda valoriza as mesmas coisas que estava valorizando até pouco tempo atrás ou não, né? Se algo dentro da gente não tá mudando. Então é como se a gente começasse a perceber que tudo bem, às vezes a gente estava reclamando do nosso exterior, mas será que não tem algo interior nosso também que é uma consequência disso que eu estou vivendo com as minhas relações? Então vai pegar bem forte aqui nesse tema. E depois que ele começar a fazer a conjunção com o Marte e o nó do norte, é como se a gente
tomasse decisões precisas que anteriormente nós estávamos evitando por inseguranças e incertezas. Então, às vezes não é nem necessariamente decisões, mas ter conversas onde a gente precisa desses esclarecimentos que eu comentei no início do vídeo, onde a gente precisa fazer pontuações, colocar limites, porque senão a gente vai ficar se adoecendo aqui nessas nossas conexões, tá bom? E ao mesmo tempo é uma conjunção com o nó do norte junto, sabe? Eu sinto que tudo que a gente fizer, que a gente decidir enquanto essa conjunção está acontecendo, é como se fosse assim um sopro do universo, sabe? Pra gente começar a compreender o que dentro da energia pisciana e na casa onde nós temos peixes que nós precisamos agora começar esse processo de amadurecimento. E agora vamos comentar um pouquinho sobre a simbologia desse Mercúrio em peixes, tá? Primeiramente, esse Mercúrio nesse signo vai trazer aqui pra gente coisas que estavam ocultas e já meio inconscientes na nossa mente, no nosso subconsciente, tá? Por quê? Peixes é tudo aquilo que foi dissolvido no nosso inconsciente, sabe? É tudo aquilo que foi mal compreendido ou que foi escondido de alguma maneira. E justamente por a gente acreditar muitas vezes que aquilo já foi resolvido de fato, sabe? Não tenho mais sentimentos por essa questão, não sinto mais nada por isso, ou enfim, a gente pensou que algo estava solucionado dentro da gente. E no fim, quando o Mercúrio entra em peixes e a gente resgata memórias, a gente percebe que talvez não estava tão resolvido assim. E como o Mercúrio rege as informações, as mensagens e os fatos propriamente ditos, quando este astro fica retrógrado dentro deste signo, é como se literalmente este Mercúrio forçasse aqui que coisas que estavam submersas voltassem à superfície. É exatamente isso, que esse é um signo que rege os mares, né? Então isso é muito significativo. E isso tudo pode incluir da gente se reconectar ali com mensagens antigas, fotos antigas, a gente ficar muito preso às nossas memórias, lembrando muito de coisas, ou encontrar objetos antigos também pode acontecer. Então, por conta disso, existe uma forte nostalgia acontecendo no céu. Isso já é algo que eu já ando falando desde fevereiro, porque o Mercúrio e a Vênus entraram ali no signo de Peixes já antecipadamente, antes dos outros planetas, né? Pois agora, como esse Mercúrio vai ficar retrógrado neste signo, a gente vai ter uma carga a mais de nostalgia, tá? Então, se você já anda muito introspectiva, se você já vem percebendo que anda lembrando muito de conversas antigas, de pessoas do seu passado, sabe? Ou de decisões que você deveria ter tomado no passado e não tomou e fica se subjugando agora. Toma cuidado com esse sentimento, tá bom? Toma cuidado com essas sensações, porque elas são momentâneas. E eu quero que vocês entendam isso, porque apesar de ter aqui todo esse desenvolvimento da nossa identidade ao longo desse mês, é importante que a gente tenha certeza das decisões que a gente pode querer tomar, tá bom? Porque como eu falei, peixes também pode ser um signo muito representado pelas incertezas, né? Ou até mesmo de tomar decisões porque acredita ser o certo e não tem total certeza. Então toma cuidado com isso. E outro ponto também, né, de toda essa conexão com a nossa nostalgia e às vezes ficar se julgando por questões do passado que deveria ter conduzido de forma diferente, bibibi, bobobó. Compreenda que você não tem controle sobre o que já passou. Não adianta você ficar se martirizando por isso. Você tem controle agora de tomar decisões para o seu futuro, para o seu presente. Então se agarre a isso, sabe? Foque no que você tem controle. E cuidado para vocês não caírem muito nessa energia sombria de peixes, do vitimismo, da coitadolândia, tá bom? Então, é para vocês se conectarem com a intuição de vocês, com a criatividade de vocês, com a espiritualidade de vocês
e não com sombras do seu passado que você não tem controle, ok? E por conta da regência desse Mercúrio retrógrado, que é o nosso Netuno em Áries, que acabou de entrar em Áries, aqui eu acredito muito que serão essas revisões, sim, do passado, mas é um passado recente, sabe? É um passado que começou há pouquíssimo tempo. Talvez lá no mês de junho de 2025 que começou aí esse passado recente, tá? Não é algo tipo assim, nossa, de anos atrás, coisas nesse sentido. Porque é como se a gente estivesse revisando Mercúrio retrógrado, essas decisões recentes, Netuno em Áries, tá bom, gente? Então, só para dar um cheirinho aí para vocês, ok? Uma luz, um direcionamento sobre isso. E vamos agora comentar sobre coisas que nós podemos vivenciar no nosso dia a dia, na nossa rotina, tá? Num geralzão primeiro, coisas que a gente pode perceber. Receber mensagens de pessoa do seu passado é quase impossível que isso não aconteça, inclusive, porque esse Mercúrio vai fazer conjunção com a Vênus depois, né? Então, essas reconexões podem acontecer, receber mensagens de pessoas do seu passado e mensagens que tocam o seu emocional, sabe? Que acabam mexendo com as suas bases que você acreditava estar firme e que depois você percebe que aquilo ainda te balança. Perceber que você tomou alguma decisão baseados ali no teu achismo ou que você não revisou direito as coisas, né? Que tem muito esse cheiro de Mercúrio retrógrado de ir lá tomar uma decisão, assinar algum contrato, fazer alguma coisa e perceber que fez algo de errado ou tomou uma decisão que não era certa para você. E daí você vai lá e se arrepende, precisa revisar, precisa refazer. Segredos também podem ser revelados ao longo desse Mercúrio retrógrado, tá, gente? Vocês podem perceber isso até nas mídias, sabe? Coisas meio obscuras, assim, sendo reveladas de pessoas poderosas, como eu já comentei, né, sobre essa regência de Netuno em Áries em vídeos passados. E até mesmo no nosso dia a dia com pessoas que a gente conhece, tá? Então, se você é uma pessoa que mantém muitos segredos, cuidado, né, com esse período aí de Mercúrio retrógrado em Peixes. E até mesmo se você anda desconfiando muito, você está dentro de um relacionamento tóxico, onde vocês não se comunicam direito, aonde você já está percebendo as suas inseguranças sendo ativadas e você acredita que essa pessoa está te escondendo alguma coisa, é bem provável que esse Mercúrio retrógrado ele te mande essa mensagem, tá? Ele finalmente consiga aqui te mostrar que a tua intuição estava certa, entendeu? Então, observa muito bem, sabe? Esteja atenta nesse sentido. Esquecimentos, muitos esquecimentos. Como eu falei, Mercúrio em Peixes já traz um pouquinho desse tom, né? De você precisar de um tempo a mais para memorizar ou para lembrar de algo. E daí, o Mercúrio retrógrado em Peixes é uma dupla corroboração de leitura disso aqui, sabe? Então, a gente confirmando, às vezes, convites para uma festa, para algo que a gente se comprometeu a fazer. E no fim a gente esquece de fazer, a gente não lembra, né? Ou simplesmente acaba acontecendo ali alguma questão de desordem nesse sentido, sabe? Então, às vezes não é que a gente esqueceu, mas a gente acabou ali agendando dois compromissos para o mesmo dia, por exemplo, entendeu? Então pode acontecer. Uma grande dificuldade de se expressar com clareza, porque aqui o Mercúrio em Peixes, naturalmente, novamente, demora mais, né, para concluir uma resposta, para afirmar uma resposta, principalmente quando envolvem temas muito pesados, né, que você precisa ter uma opinião sobre aquilo. Então é uma pessoa que gosta de pensar mais até concluir um pensamento, certo? E daí ele retrógrado aqui pode acabar trazendo ali uma certa dificuldade da gente conversar, concluir as frases, enfim, de uma certa forma se fazer ser claro para as pessoas. E mesmo assim você acaba sentindo que as pessoas não estão te entendendo direito. Isso aqui é para quem trabalha com vendas, para quem é comprador, para quem fica muito no telefone, assim, né, dentro do seu trabalho, ou mexe muito com pessoas.
É o puro suco aqui de desentendimentos. Ah, porque você deveria ter me avisado com antecedência. Provavelmente é a frase que você mais vai ouvir ao longo desse Mercúrio retrógrado. Encontrar objetos, né, que estavam perdidos ali há muito tempo, coisas que estavam perdidas há muito tempo. E é algo que traz uma reconexão com as tuas memórias afetivas também, sabe? Então isso pode ser muito gostoso, principalmente para quem tem peixes na 8 ou na 4, tá? É bem provável que vocês acabem achando coisinhas aí que na sua infância foram coisas muito importantes para você e você lembra daquilo, então isso é muito gostoso. Os nossos compromissos podem passar por vários reagendamentos também, ou às vezes desmarcar em cima da hora. Enfim, seja da forma que for, parece que tudo fica meio incerto de uma hora para outra com Mercúrio retrógrado em Peixes, e daí a gente precisa repensar, a gente precisa desmarcar, enfim, seja o que for. Então, esses desencontros podem acontecer, aquelas coisinhas básicas que a gente já sabe de Mercúrio retrógrado, né, gente? Telefone falhando, internet falhando, né? Sistema dentro da empresa falhando. Isso é de praxe, eu acho que eu nem preciso mais falar isso aqui, né? O signo de Peixes, ele fala muito sobre essa absorção energética, ok, gente? E principalmente quando esse Mercúrio entrar em conjunção com o Sol, cara, é provável que a gente queira fazer um detox completo de redes sociais, de pessoas, sabe? De tudo que a gente consome. Então, YouTube, até as nossas séries, sabe? Às vezes a gente tá vendo uma série muito brutal, por exemplo. E agora, com essa temporada pisciana, talvez a gente não tenha estômago pra assistir esse tipo de coisa. A gente quer ver um romance, a gente quer ver uma coisinha mais fofa, sabe? Então pode ser que a gente sinta uma necessidade energética de, sabe, parar de consumir certas coisas que estão nos fazendo mal. Por conta disso, eu super recomendo banhos de ervas nessa temporada, sabe? Você ir pra uma cachoeira, dar um mergulho numa cachoeira. Se você mora no mar, cara, no mar não, na praia. Você é uma sereia, por acaso? Se você mora na praia, cara, vai mais frequentemente dar um mergulho, sabe? Acorda mais cedo, dá um mergulho logo cedo na água gelada mesmo. E começa o teu dia dessa forma, sabe? Então faz esses filtros da tua energia. Se você anda sentindo a tua energia muito carregada negativamente, essa época de Mercúrio retrógrado em Peixes, assim, pode não ser nada legal, tá? Pode ser que você até atraia pessoas também com a energia carregada, porque vocês dois estão vibrando em energias muito parecidas. Então, eu aconselho já logo no início aqui, tô gravando esse vídeo com uma semana de antecedência, para você já fazer, sabe, essa limpeza energética antecipadamente. Além disso, nós também poderemos estar sonhando muito, sonhando todas as noites e tendo sonhos muito vívidos, sabe? Não é um sonho besta qualquer. É um sonho que, quando você acorda, primeiro você lembra dele. Então, essas épocas de energia de peixes forte no céu, normalmente a gente sempre lembra do nosso sonho no dia seguinte, né? Ao contrário do restante do ano. E esse Mercúrio retrógrado é assim, como se toda noite viesse uma mensagem diferente pra gente, a gente lembra e a gente fica ali remoendo o que significou, sabe? Então pode acontecer bastante isso. Sintomas, né, que a gente pode ver ao longo aí desse Mercúrio retrógrado é um enorme sono, muito sono mesmo. Então, parece que a gente não descansa muito bem. A gente pode até ter um sono bem profundo, ao contrário dos meses anteriores, com essa energia aquariana, eu falei que o nosso sonho podia estar fragmentado, né? Agora não, a gente pode ter sonos bem profundos e aquele sono que revigora, sabe? Mas ao mesmo tempo, você já acorda com sono e você já fica com sono ao longo do dia inteiro, sabe? Então pode trazer um pouco dessa sonolência, de você se sentir meio zonzo e ter uma grande dificuldade em manter o foco em algum tipo de tarefa que exige uma grande concentração, né? Então precisar reler várias vezes, refazer várias vezes, porque você tava ali no meio do processo do negócio para terminar
E daí você já nem lembra mais como que foi no início, ou o que que você escreveu ou leu no início para chegar naquela conclusão final. Aí você tem que ficar sempre nesse looping, tá bom? Então pode acabar acontecendo. E até mesmo a gente não conseguindo se comunicar muito bem, ir conversar com alguma pessoa e esquecer o que estava falando no meio da frase pode ser algo bem presente. E perceber o nosso corpo muito mais sensível ao ambiente, como eu falei, aquela questão energética, né? Então, por conta disso, estaremos absorvendo mais as coisas, com maiores tendências a dores de cabeça, porque é uma regência de um Netuno em Áries, né? Então, muitas dores de cabeça, tensões nos olhos, nas pálpebras, assim, você se sentindo muito pesada e não conseguindo ali se manter firme. Uma sensação de esgotamento mental no geral, sabe, gente? A gente vai querer até mesmo evitar ambientes muito cheios de pessoas, tá bom? E agora vamos falar rapidamente sobre as previsões para esse Mercúrio retrógrado envolvendo as conjunções que ele vai fazer, tá, gente? Primeiro, ele vai fazer a conjunção com a nossa Vênus em Peixes. Então é aquele negócio em que a gente já comentou um pouquinho em cima, de rever pessoas do passado, mandar mensagens para pessoas do passado. Ou até mesmo, não é necessariamente que você vai ter contato com essa pessoa, né? Mas você lê uma mensagem antiga que essa pessoa mandou pra ti em 1990. Ou você acha uma foto daquela pessoa guardada ali numa gaveta sua e você lembra daquela pessoa, sabe? Então pode acontecer assim, essa nostalgia, como a gente já disse. Se você está dentro de um relacionamento atualmente, quando essa Vênus entrar em conjunção com Mercúrio, você pode ter um grande questionamento sobre questões do seu relacionamento. Se você está dentro do seu relacionamento por sentimento de verdade, ou porque você tem medo de ficar sozinha, tá bom? Ou por carência no geral. E você vai observar muito se essa pessoa tem reciprocidade contigo, tá? Ou se você anda sentindo que você se doa mais e não recebe tanto em troca. E até mesmo uma percepção muito grande de se você não estava idealizando essa pessoa, sabe? Não estava colocando uma expectativa nessa pessoa aí, que você começa a perceber que não é bem assim. A tua perspectiva sobre ela pode mudar. Tanto para quem já namora, como para quem conhecer alguém novo nessa época, tá? Ou voltar a conversar com alguém do passado. É o famoso love bombing, né? Que as pessoas chamam assim. Hoje em dia tem nomenclatura para tudo. Então a pessoa chega na tua vida, ela te dá flores, ela te dá chocolate e ela te faz você se sentir a pessoa mais especial do mundo e depois ela para de te responder. É o famoso love bombing, é a energia pisciana forte aqui no céu, tá? Então tomem cuidado com isso. E tenham também responsabilidade afetiva, caso seja você que esteja fazendo isso. E quando o Mercúrio começar a fazer a conjunção com o Sol, aqui a gente vai ter esses questionamentos sobre a própria identidade, né? E daí a gente pode começar a se questionar sobre as nossas próprias decisões, né? Que mexe muito aqui com o nosso senso de identidade, porque fui eu que escolhi isso. Então a gente pode perceber às vezes que certas decisões que a gente tomou no passado não fazem mais sentido com o que a gente está se tornando no agora. E daí às vezes a gente está ali com um compromisso, com uma responsabilidade que a gente está levando com a barriga porque não faz mais sentido pra gente. Então vocês podem começar a questionar aí certas decisões do passado recente que eu comentei. Sentir uma vontade de se afastar, pelo menos temporariamente, das pessoas, das redes sociais, de coisas que você anda consumindo, como a gente conversou, porque você tá precisando organizar os teus pensamentos internos que podem estar uma bagunça e nem mesmo você sabe o que você tá querendo pra si, quem dirá ir lá e tomar uma decisão, entendeu? Então pode ser algo que a gente queira revisar nesse momento, até para tomar cuidado com o que a gente está atraindo para a própria vida, certo? Revisar alguma escolha do teu passado que talvez você tenha aceitado ou decidido por algum tipo de expectativa externa e que não era o que você queria, e daí agora você faz essa revisão, né, de quais são os meus Sol aqui sendo ativado, sonhos, Sol em Peixes, que eu verdadeiramente quero, que eu verdadeiramente desejo, e não que foi algo que no passado
Eu acabei decidindo porque eu acreditava que era isso que era correto, ok? Principalmente quando a gente estava tendo as ativações do nódo lunar oposto em Virgem lá em setembro. Porque muitas vezes com essa energia virginiana sendo ativada num nódo sul ainda, né? É muitas vezes a gente decidindo certas coisas e adquirindo certas responsabilidades e compromissos que a gente acredita que é o certo, que a gente sabe que é o correto a se fazer, mas não é aquilo que eu realmente queria fazer. E talvez agora esses temas e principalmente decisões que você tomou lá em setembro possam ser revisadas. Tem uma dificuldade também de se posicionar em conversas, em falar coisas que você pensa de fato, ou perceber que você anda se comunicando de uma forma para agradar as pessoas. Então, sabe quando um amigo seu se posiciona para ti e você meio que corrobora porque você tá com preguiça de explicar um ponto completamente oposto ao que ele tá falando? Tem bem esse tom também, né, de preguiça de explicar no Mercúrio retrógrado em Peixes. Então agora pode ser que você comece a revisar esses temas, né, referente à tua comunicação e percebendo onde você está se anulando a tua identidade através da tua comunicação. E é muito provável que as pessoas tenham uma vontade aqui de retomar projetos criativos, sabe? Então, como eu falei, agora eu quero assumir responsabilidades que eu verdadeiramente desejo e não aquilo que eu acredito que é certo fazer, sabe? Então, pode ser que as pessoas queiram resgatar projetos que estavam abandonados, relações que estavam abandonados também é muito válido aqui nesse sentido, tá, gente? Mas é algo que vai te preencher de fato. Agora, a conjunção do Mercúrio retrógrado com o Marte em Peixes, né? Quando isso for acontecer. Aí a gente finaliza esse Mercúrio retrógrado com a coragem de Marte, né? Para fazer o que precisa ser feito, para tomar a decisão que a gente estava ali repensando o mês de março inteiro, certo? Então é muito provável que a gente queira falar algo que a gente estava guardando há muito tempo, por medo das consequências, né? Por medo de que as pessoas saibam que eu não penso igual a elas, ou coisas nesse sentido. Perceber uma irritação crescente em relação a essas situações que você estava ali se anulando completamente, e você percebe que, sabe, não tem mais o que segurar, eu não tenho mais forças para segurar, eu preciso externalizar, eu preciso me posicionar. Então, tudo que você tava ali tolerando em silêncio, com medo do que as pessoas iam falar ou iam pensar, provavelmente no mês de março vai ir com Deus aí esse sentimento. Ou até mesmo o contrário, né? Tomar uma iniciativa de um encerramento de algo muito importante na sua vida que já estava se arrastando há muitos meses. Ninguém muda, sabe? Ou não faz mais sentido pra você. E daí você finalmente tem coragem de trazer esse corte, né, que Marte representa. Pode ser que aconteça também algum tipo de confronto com as pessoas, tá? Principalmente com pessoas do seu passado e que acabam resgatando sentimentos que você nem lembrava mais que sentia, também pode acontecer nesse sentido mais negativo. E no geral, é como se a gente estivesse se questionando se a gente está seguindo de fato a nossa própria verdade, ou se você vem se sacrificando demais para manter a paz em certos relacionamentos ou em certas situações profissionais, também pode acontecer, tá? E principalmente para quem tem o Marte em Peixes mesmo, né? Porque daí vai ser o teu retorno de Marte e junto ainda vem o Mercúrio retrógrado junto em cima dele, certo? Então, para quem tem planetas em Peixes, né, provavelmente vai ser aí o mais afetado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito das reflexões, dos aspectos e da simbologia desse Mercúrio retrógrado em Peixes até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, de hypar o vídeo, de se inscrever aqui no canal também, ok? E vamos agora para as previsões para cada ascendente. Para quem tem um ascendente em Áries, agora é o momento, neste mês de março inteirinho, que você pode ter sonhos muito vívidos, tá bom? Aqui o ascendente em Áries talvez seja o que mais vai ficar sonhando aí à noite, né? Ter esses sonhos que carregam mensagens e sonhos muito explícitos, sabe? Em que você se sente vivendo aquela história.
Então, vai ter uma conexão muito forte aqui com o teu subconsciente, né? Então, isso é muito interessante. Lembranças também do passado emergindo muito e você lembrando muito de coisas, das suas memórias, enfim, coisas até que podem trazer certos gatilhos para você. Então, por exemplo, você vai ouvir uma música e aquilo é um gatilho para você de uma memória sua lá da sua infância, que você lembra que você ouvia essa música na sua infância. Coisas nesse sentido. Você pode perceber aonde que você estava ali, sempre se doando, sempre dizendo sim, acatando ordens, enfim, seja da sua maneira, e que de uma certa forma você estava dentro desse comportamento por cansaço, por simplesmente aceitar, sabe, um cansaço emocional ou físico, e daí a pessoa vem e fala alguma coisinha pra ti, você fala, não, tá bom, amanhã eu vejo, sabe, umas coisas assim. O problema é que daí você tá se comprometendo também com aquela pessoa, ao invés de se posicionar, entendeu? Então toma cuidado com essa preguiça em se posicionar também, ou até mesmo um certo escapismo, né, de querer evitar as consequências de se posicionar. Então você está querendo evitar os conflitos, sentir uma vontade de se resguardar, de se recolher mais. E por conta disso, às vezes você está se comprometendo às vezes com coisas que no futuro você não vai querer resolver isso, entende? Então é muito importante sim que você se dê esse espaço agora, mas da forma correta, tá bom? Não fica se comprometendo com as pessoas porque você tá com preguiça de se posicionar, de debater, seja o que aparecer para você, mas não deixe de se reorganizar internamente, tá? Agora é o momento de você realmente fazer um detox na sua vida, na sua energia também, não só na sua vida. Pode ser até mesmo que você queira encerrar certos ciclos da sua vida ou se desfazer de alguma coisa, algum objeto, sabe? Então, fazer uma limpa no guarda-roupa, colocar roupas para doação, coisas nesse sentido podem acontecer também. É possível também que você acabe se encontrando com muitos fuxicos, mentirinhas, sabe? Às vezes, sei lá, as pessoas estão falando muito de ti no teu trabalho por algum motivo, sabe? Ou você descobre alguma coisa que estava circulando sobre a sua vida dentro do ambiente de trabalho. E daí vão se ter aqui essas mensagens sutis que você descobre ou que aparece ou que acabam envolvendo a sua imagem, Netuno em Áries. Para quem tem um ascendente em Touro, agora é um momento de introspecção para vocês também, tá? Normalmente, em épocas em que a gente tem a nossa casa 11 muito ativada, é um momento mais sociável. Mas como vai ter esse Mercúrio retrógrado, eu acredito que para vocês esse ano não será tanto assim, tá? Pode ser que você até esteja assim saindo muito, indo encontrar com os amigos, mas internamente você tá se sentindo desconectado dessas pessoas, parece que elas não têm mais a mesma opinião que eu tenho, sabe? Ou você não se sente pertencente, existe ali um deslocamento social que pode estar acontecendo. Ou até mesmo ao contrário, tá? Como eu falei, você pode estar em um momento mais introspectivo, porque o Peixes na 11 é muitas vezes uma promessa, né, do nosso mapa astral. A gente tem que tomar cuidado com quem a gente anda, porque a gente pode absorver muito as coisas das pessoas, problemas das pessoas. Então, é importante que nesse momento, nesse mês, você se priorize a sua energia, para você não ficar ali querendo defender os problemas dos outros, tá? Cuidado também com possíveis envolvimentos com panelinhas, tá bom? Porque se você estiver aí muito nichado dentro do seu convívio social, principalmente no trabalho, não sei, às vezes essas panelinhas elas podem querer mentir sobre você ou espalhar informações de você que não são legais, tipo assim, que você até confidenciou, mas você pensou que a pessoa iria te respeitar, iria guardar, sabe? Coisas nesse sentido. Então a gente pode dizer que pode sim acontecer uma certa quebra de confiança. A gente também pode se conectar com amizades do nosso passado ou com pessoas que a gente já trabalhou no passado ou que foram muito importantes pra gente de alguma maneira. E até mesmo os nossos próprios planos para o nosso futuro podem estar assim
passando por uma peneira, sabe? Porque a casa 11 também representa os nossos sonhos. Então, quais são as nossas metas atuais? Vocês podem passar por um momento agora de sentir que essa meta era algo legal quando eu estava idealizando ela. Agora que eu estou vivendo ela, tem coisas aqui na rotina, no dia a dia dessa meta que não me apetecem, que só me fazem mal e que talvez por conta disso você tá tendo esses choques de realidade. Então, cuidado com esses mal entendidos sociais, cuidado com o acesso que você dá às pessoas dentro da sua vida. Cuidado com fofocas, com mentirinhas, com panelinhas que podem estar se formando aí, que lá no final desse Mercúrio retrógrado, principalmente quando ele entrar em conjunção com Marte, pode acontecer algo que não seja tão bacana nesse sentido. E toma esse tempo agora para pensar no teu futuro, sabe? Para pensar no que você tem como objetivo para esse ano de 2026. E se ainda faz sentido você seguir esse caminho. Para quem tem um ascendente em Gêmeos aqui, é bem provável que vocês acabem se reencontrando ou se conectando, tanto do passado como alguém que você vai conhecer agora, com uma pessoa que possa ser muito significativa na sua jornada profissional, tá? Então, às vezes, não é nem uma pessoa, mas é uma ideia que você tinha deixado em stand-by e agora você tem os recursos para tirá-la do papel, pode acontecer. Então, pode surgir ali, às vezes, um cliente-chave, uma proposta, uma oportunidade, uma ideia que acabam trazendo luz aqui para os teus caminhos profissionais nesse momento, tá? Como o regente está na tua 11, eu acredito muito que é uma pessoa. E essa pessoa, ela pode vir com uma ideia, né, ou com uma proposta, algo nesse sentido. Mas você tá nesse processo de rever a tua imagem pessoal nesse momento. Então é provável que você sinta as tuas motivações oscilando muito. Em alguns dias você pode acordar super inspirada, criativa e com vontade, sabe, de tirar os teus sonhos do papel. Em outros dias você pode acordar meio desanimada, meio cansada, ou sentindo de que, nossa, mas é tão impalpável, né? Tá tão longe ainda, ou às vezes até acordar com um pouco de preguiça. Então, cuidado com essas oscilações, tenta manter o foco ao longo do mês, porque você pode estar se perguntando, sabe, se você é reconhecida pelo que você é de verdade ou pelo que você performa, porque essas são casas que representam a nossa imagem pública, né? Então, muitas vezes é a gente se portando de uma determinada maneira para ser vista de uma determinada maneira. E daí também, como é o Mercúrio retrógrado, vai ter aqui esses mal entendidos na comunicação que a gente comentou, né? Uma pessoa diz uma coisa, a gente entende outra, enfim. E daí isso pode trazer muitos ruídos na comunicação com o nosso chefe, com os nossos superiores, que é uma casa 10. E não somente com essas figuras, mas talvez com a expectativa das pessoas sobre a gente. Também pode ser um pouco nesse sentido. Para quem tem um ascendente em Câncer, eu sinto muito que vocês podem estar... ativação de casa 9 vai ter aqui uma revisão das próprias crenças, né? Dos próprios princípios, ideais, enfim. Só que, como é o signo de peixes aqui, pode ser que você perceba que essas opiniões que você alimenta são, na verdade, formas de escapismo para que você evite certos confrontos internos. Então, por exemplo, é mais fácil eu acreditar ou eu defender essa opinião, porque me anestesia aqui da necessidade de confrontar essa ideia, de precisar estudar ela mais a fundo, de ter uma maior compreensão sobre ela, de tentar estudar outras perspectivas para ver qual que é o ponto principal de tudo no fim das contas, né? Até para fazer comparações. Então pode ser um período em que você precise, sabe, entrar em confronto com as próprias crenças. Além de que, de alguma maneira, vai reaparecer aí ou aparecer algum tipo de processo burocrático que você vai ter que resolver, tá? E que muito provavelmente ainda assim vai precisar ser refeito no futuro, sabe? Então você precisa solucionar agora, tipo, é um prazo-chave que você vai receber, por exemplo. E mesmo assim, lá no fim de Mercúrio retrógrado, pode ser que aquilo reapareça de novo.
porque ainda não foi feito certo ou deu alguma coisa errado. Então mexer com documentação, com visto, né, com processo jurídico, todas essas questões podem aparecer. Você pode ter alguma conversa com alguém que mora longe de você, ou que é uma pessoa que você tem admiração, né? Por isso que a gente sempre associa com professores, com figuras de autoridade, mas às vezes é só uma pessoa que você admira mesmo, sabe? Ou até mesmo pessoas mais velhas também pode ter essa conotação, em que você começa a conversar com ela muito sobre o seu futuro, ou sobre metas pessoais suas, e que de alguma maneira acabam abrindo uma porta emocional para ti, sabe? Que te faz rever várias decisões recentes da sua vida. E de forma muito resumida, eu acho que você vai estar se questionando se você vive a vida que você prega, sabe? Então, fica aí o questionamento. Para quem tem um ascendente em Leão, para vocês, todos aqueles temas de que eu comentei na introdução, que Mercúrio em Peixes muitas vezes não deixa as coisas claras, fica tudo subtendido, porque existe uma falta ali de confronto muitas vezes. Aqui, caso vocês estejam vibrando muito nessa energia, vocês podem se lascar de alguma forma, tá? Então vocês podem estar entendendo as coisas mais erradas do que naturalmente são em Mercúrios retrógrados. Ou às vezes vocês estão com medo de confrontar certas questões que precisam ser alinhadas com alguém do seu convívio, e que consequentemente vão de alguma maneira emergir aí ao longo do teu ano, tá? E provavelmente quando ele fizer conjunção com Marte vai ficar insustentável você ficar evitando essa conversa. São conversas difíceis que precisam acontecer. E talvez todas as questões que foram conversadas e subtendidas, né, que não ficaram claras, te façam aqui se questionar se isso é justo para mim. Então, será se eu estou me beneficiando disso que ficou subtendido, sabe? Então, precisa ter essas conversas claras. É muito provável que emoções antigas ressurjam aqui. Então, a gente se conectando com emoções do passado que a gente pensou que tinha superado, mas não superou. Temos que tomar cuidado com o drama, tá bom? Com os escândalos que a gente pode fazer em relação a isso, que é o Peixes na 8 e o ascendentezão em Leão, né? Então, muitas vezes a gente pode querer externalizar isso para ser acolhido, tá? Mas a gente pode pedir por acolhimento e não fazer drama e às vezes até fazer a pessoa se sentir culpada porque ela não está nos acolhendo, entende? Fato é que tem uma ferida que pode emergir na gente e que a gente precisa conversar sobre isso, tá? É legal que você busque terapia, que você busque a sua espiritualidade, às vezes uma consulta espiritual para te auxiliar, tá bom? Então essa conexão com a tua espiritualidade vai estar muito forte nesse momento. E é bem provável que você queira encerrar algum tipo de vínculo energético, tá? Então, encerrar um relacionamento, encerrar um trabalho que te suga, alguma coisa nesse sentido pode acontecer. E que você sente que aquilo te distrai de alguma maneira e não te ajuda, sabe? Não soma na sua vida. Para quem tem um ascendente em Virgem, eu acho que aqui para vocês é o que mais vai significar essas retomadas de contato, né? Então, com certeza aí vocês podem pelo menos lembrar de pessoas importantes que já passaram aí na sua vida, que tiveram um peso energético muito forte, tá? Mas eu acho difícil vocês não se reconectarem com alguém, sabe? Pelo menos para mandar uma mensagem de perdão, de desculpa, de reconciliação, sabe? E como é na casa 7, muitas vezes é a pessoa que entra em contato com a gente, não necessariamente a gente, tá? Mas pode ser você também que possa ter essa vontade de se desculpar, de se reconectar de alguma maneira. De qualquer forma, os vínculos aqui vão ser extremamente questionados, tá? Você vai começar a se perguntar se você realmente tem uma parceria com essas pessoas na sua vida, ou se na verdade é só uma adaptação constante aí que você faz na sua personalidade para caber no mundinho da outra pessoa. Porque o ascendente em Virgem faz muito isso, né? Tanto pelo ascendente em Virgem, por serem pessoas muito sérveis,
como também pelo Peixes na 7, que são essas casas que falam sobre a forma como a gente se relaciona, né? E o Peixes aqui é muitas vezes a gente se doando, né? A gente querendo ali também ser cuidado, mas muitas vezes a gente cuida da outra pessoa para ela também querer cuidar da gente. O problema é quando não tem reciprocidade. Então, cuidado com essa doação extrema, cuidado com mal entendidos, porque muitas vezes você vai estar conversando com as pessoas e você vai perceber que elas não estão te entendendo direito. Isso vai ser comum até o final de março, tá bom? E também tem toda essa questão que eu comentei, né? De você estar se perguntando muito sobre até onde existe reciprocidade aqui. Então, aonde eu me entrego de verdade e até onde é um autoabandono que eu realizo comigo mesmo. E onde que eu fico me responsabilizando por algo que é da outra pessoa, que não tem nada a ver comigo, mas eu acabo abraçando as dores daquela pessoa, tá bom? Para quem tem ascendente em Libra, vocês naturalmente são meio desorganizados, né? Por conta do Peixes na 6. Vocês fazem o que a intuição de vocês diz pra fazer. E aqui com Mercúrio retrógrado na casa 6 de vocês, pode ser que vocês estejam com a agenda de vocês assim virada de ponta cabeça. A rotina de vocês vai virar um espelho emocional que esse Mercúrio retrógrado vai proporcionar. Então, dependendo de como você estiver com as suas emoções organizadas ou desorganizadas, isso vai refletir na rotina de vocês. Atrasos, esquecimentos, dispersões, sabe? E você sentindo que a tua rotina tá te sufocando de alguma maneira também. Tudo que eu falei sobre sono, cansaço, lá nos sintomas, para vocês isso vai ser mais presente. Principalmente se você estiver aí dentro de um processo de querer levar tudo a uma perfeição extrema. De você querer suprir as expectativas das pessoas que trabalham com você. Porque quanto mais você estiver dentro desse movimento mental, parece que maior é a dispersão que você vai ter dentro da sua cabeça. Então, esses ruídos no trabalho podem acontecer. Ou seja, alguém vem ali com uma tarefa para você fazer e é uma tarefa mal definida, sabe? Parece que nem a pessoa que veio me pedir para fazer sabe o que é de fato para ser feito. Então, são essas orientações meio contraditórias e que no fim das contas proporcionam retrabalho. E é comum que vocês acabem evitando qualquer coisa que evite uma decisão muito definitiva. Isso é uma sombra do Peixes na 6 naturalmente. E daí, ainda mais com o Mercúrio retrógrado aqui, pode ser que isso acabe aflorando mais nesse mês. Então, é como se você começasse a perceber que essa procrastinação não é necessariamente preguiça de fazer aquilo. É uma evitação emocional que está acontecendo. Você não quer olhar para aquela tarefa que precisa ser feita, porque na verdade você sabe que essa tarefa e essa decisão te trazem ansiedade. Então é melhor eu fingir que eu não preciso fazer. Ou eu ficar procrastinando até a última hora. E no fim das contas você vai lá e faz e você se sente aliviado. Mas precisava? Sabe, ficar tão ansioso até ir lá e realizar aquela tarefa? Vai lá e faz, vai lá e se livra. Se no futuro der retrabalho, acontece. É um Mercúrio retrógrado, vai todo mundo ter retrabalho, tá bom? E se você se relaciona, tem um relacionamento ou até mesmo convive com pessoas no seu dia a dia, né, na sua rotina, aqui vai ter muito essas questões de divisão de tarefas, tá bom? Para você também se sentir um pouco mais aliviado no dia a dia. Para quem tem um ascendente em Escorpião, se eu pudesse resumir essa temporada para vocês, eu resumiria com uma contemplação de vida que tá acontecendo, tá bom? Então vocês estão contemplando a própria existência. Isso pode ser de uma forma mais positiva, criativa e alegre, tanto como também pode ser com um certo vazio e pode acontecer, na verdade, essas oscilações. Então tem dias que você acorda muito criativa e acorda querendo fazer acontecer na sua vida. E vão ter outros dias em que você vai sentir que aquilo não tem mais significado, sabe? Aquilo que eu tava fazendo não tem mais significado e, sabe, acaba trazendo um desânimo, uma vontade de não fazer nada o mês de março inteiro.
E se você estivesse se sentindo dessa forma, eu aconselharia você não tomar decisões muito drásticas no mês de março, tá? Espera esse período acabar, porque depois que Mercúrio volta para o movimento direto, a gente começa a ter compreensão das coisas que a gente estava revisando. Para vocês, como é uma casa que representa a vida afetiva, é provável que você receba, assim, mensagens de pessoas do seu passado, por exemplo, ou lembre muito de pessoas do seu passado, a memória, né? Muito fixada em pessoas do seu passado no geral, e se questionando muito, sabe, sobre essas decisões recentes que eu comentei, se questionando se você era feliz de verdade naquela época, ou se você só tá com saudade da atenção que você recebia em uma determinada época específica. Várias questões com autoestima e validação podem emergir aí para vocês, tá, gente? Então, você pode ficar se perguntando aonde e como que você sempre fica tentando ser escolhida pelas pessoas, ao invés de simplesmente ir lá e escolher, sabe? Tomar aquela decisão ou ter a primeira iniciativa. E isso se reflete por conta da oposição com a casa 11, né? Que é uma casa de convívio social. E esses temas que eu tô comentando podem inclusive acontecer com os nossos amigos, sabe? Então a gente sentindo que os nossos amigos não estão nos priorizando e às vezes a gente tá ali se doando de forma extrema para essas pessoas e elas não conseguem observar isso, né? Elas não conseguem valorizar aquilo que pra gente significaria algo a ser valorizado. E é interessante também que nesse período você tome conta do seu corpo, dos seus hábitos e de como que você anda vivendo a tua rotina, tá bom? Para quem tem um ascendente em Sagitário, eu acredito que vocês vão viver uma micro crise existencial ao longo de março, tá? Porque a casa 4, ela representa muito a nossa segurança, aquilo que nos traz segurança. E você vai estar revisando o que de fato te traz segurança a partir de agora, né? Então, a astrologia é sempre muito literal, tá, gente? Então, sei lá, às vezes você começa a fazer algo que no passado você sabia que te fazia muito bem, porque você gostava muito daquilo, ou você gostava de estar com aquela pessoa e de viver aquela vida com aquela pessoa. E daí você percebe que mesmo você vivendo isso novamente agora, né, e tendo de novo essa experiência, aquilo não te proporciona todo aquele preenchimento que você acreditava que poderia proporcionar ou que proporcionava no passado. Mas e agora? Você já é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa nova. O que te proporciona segurança nesse momento? E às vezes até são coisas que vão vir muito da família, tá? Então, você começar a pensar muito na sua criação, nos seus pais, sabe? Então, essas memórias nostálgicas da nossa criação, da nossa infância, dos nossos familiares. E às vezes até mesmo começando a revisar esses comportamentos, muitas vezes herdados da família, né? E que eu fico reproduzindo isso até hoje, mesmo inconscientemente. É provável que você esteja muito sensível dentro de casa, absorvendo muito a energia das pessoas que podem morar com você, por exemplo, e meio agoniado porque as pessoas estão muito extremas à sua volta e você tá bem introspectivo. Então, todos esses temas que eu falei, né, sobre filtragem energética lá na introdução são muito importantes para vocês, tá bom? E por conta disso, você, mesmo que você more sozinho, por exemplo, você pode querer fazer alguma mudança na sua casa, sabe? Então, pintar uma parede, colocar quadros, sabe? Colocar incensos nos locais, coisas que possam te trazer aqui uma vibração energética maior e até mesmo se desfazer, sabe, de tralhas, de coisas que não estão sendo funcionais, tá bom? Então você pode querer fazer aí uma limpa, uma doação. E é bem provável que alguma pessoa da sua família possa te visitar, caso você more sozinha, por exemplo. Ou pelo menos receber uma notícia de alguma pessoa da sua família. Algo nesse sentido pode acontecer.
E vocês podem estar muito criativos agora nesse mês de março, mesmo com Mercúrio retrógrado. A questão é que vocês vão estar muito conectados com atividades artísticas, tá? Não tão técnicas. Tudo que for técnico, se você trabalha muito com números, com programas, essas coisas assim, cara, a tua mente ela pode estar tentando evitar até o serviço, inclusive. E também se reconectar com hobbies antigos. Para quem tem o ascendente em Capricórnio, aqui vocês vão ter todas as ativações de Mercúrio retrógrado, né? Na casa 3 de vocês vai ser tudo muito literal. Então, a gente falando as coisas e as pessoas não entendendo, esses ruídos na comunicação, mal entendidos acontecendo, você percebendo que você precisa toda hora ficar confirmando detalhes com os outros, porque senão você sabe que vai dar merda, entendeu? Então, tudo que se diz respeito à comunicação, ao entendimento, à entrega de metas, de coisas aí que você tem para entregar no teu trabalho, e principalmente, como eu falei, se você trabalha com seres humanos, este vai ser um mês bem complicado aí, mais desafiador nesse sentido, né, das pessoas não estarem conseguindo se compreender direito e que, consequentemente, levam a falhas humanas. Retomar o contato e a conversa com pessoas do seu passado também é possível que aconteça, ou que pelo menos você receba uma mensagem, sabe, de uma pessoa falando alguma coisa pra ti que mexe muito com os teus sentimentos. Pode acontecer também, ok? Então, é importante você saber quais vínculos você quer permitir que entrem na sua vida novamente, ou até mesmo se os vínculos atuais que você possui na sua vida nesse momento te respeitam de verdade, sentem falta de você de verdade, sabe? Então, ativações de casa 3 sempre faz com que a gente queira sair muito de casa, sabe? Então, e marcar um rolê com os amigos, coisas nesse sentido. E se essas pessoas estiverem evitando marcar esse rolê nesse período, pode ser que você leve muito mais pro pessoal do que o necessário, entende? Então, por isso pode haver sim essas revisões aí da nossa vida social, tá bom? Além de que aqui a gente vai ter o Mercúrio retrógrado na casa que representa a nossa mente. Então, vocês podem estar extremamente dispersos, vocês podem ficar assim sonhando demais acordados, sabe? Imaginando coisas e esquecendo o que estava fazendo e precisar ficar lembrando ou refazendo as coisas. É interessante até que você, no início da manhã, né, quando a nossa mente tá bem fresca ainda, pega um bloquinho de notas e anota ali, sabe, o que que você precisa fazer naquele dia, passo a passo, para você ir fazendo check, sabe? Para você ter pelo menos uma forma de se organizar nesse sentido. Então, pequenas burocracias no teu trabalho podem acabar precisando ter retrabalho também, consequentemente, tá? Às vezes é por conta de documentos que foram errados ou de prazos que se encurtaram, também pode acontecer. E de ter esses problemas com as entregas, sabe, das suas responsabilidades, dos seus compromissos. E a casa 3 também representa a nossa rotina, né? O nosso dia a dia ali, os nossos deslocamentos, consequentemente. Então é aquele famoso acordou tarde, perdeu o ônibus, tá bom? Dormiu demais e perdeu o horário do compromisso. Coisas nesse sentido podem acontecer também. Então se organiza bem, ok? E tudo que tiver assim emergindo da tua imaginação, sabe? Pode ser algo bem interessante de você dar voz a isso nesse momento. A tua criatividade pode estar bem aflorada, sabe? Então eu particularmente anotaria assim todas essas ideias. Para quem tem um ascendente em aquário, aqui vocês vão ter uma bela revisão sobre o seu alto valor e que consequentemente influenciam a sua vida financeira e a forma como vocês lidam com seus recursos. Por exemplo, o emocional de vocês abalado e daí vocês vão lá e fazem muitas compras emocionais, né? Então são gastos emocionais que vocês acabam realizando por conta de uma questão muito mais interna. E principalmente se você for autônomo,
essa questão, né, de você estar revisando a forma como você valoriza, como você se valoriza como profissional, pode pegar muito forte no coraçãozinho de vocês aí esse mês, tá? Então, aqui existe muito essa questão do eu sei receber, será? Eu sei precificar o meu serviço ou o meu produto, e não é só o que eu proporciono, mas o tempo que eu gasto com isso, a energia que eu deposito nisso. Será se você se valoriza ao ponto de reconhecer o profissional que você é? Essa questão é uma coisa que eu sempre tento comunicar aqui quando a gente tem esses tipos de ativações de casa 2, né? Então, o reconhecimento sempre precisa vir da gente primeiro. Se a gente não se reconhece como profissional, a gente não vai ser promovido. Se a gente não se reconhece como profissional, a gente não vai precificar os nossos serviços ou os nossos objetos que a gente vende ali da forma correta. Então, existem essas inseguranças pessoais que podem estar surgindo para vocês, assim como possíveis inseguranças financeiras também. Então, por algum motivo, algo em relação ao teu dinheiro pode te trazer um pouco mais de ansiedade ao longo desse mês, tá bom? Então, como eu falei, às vezes a gente gastando muito por questões emocionais, e daí a gente percebe que, gastamos ali a nossa reserva de emergência, né? Algo que trazia um pouquinho de segurança pra gente. Então é interessante que este mês você use esse Mercúrio retrógrado para planejamento. Mercúrio, planejamento do dinheiro, casa 2. Então reorganiza aí o teu orçamento, a tua precificação também, caso você seja autônomo. Entenda se dentro do seu trabalho, caso você seja contratado, você é reconhecido profissionalmente ou não. E se não for, por que você não é? Se questiona isso, você vai perceber que é algo muito mais pessoal seu do que externo, tá? Então você vai perceber que precisa mudar algo na forma como você se posiciona. Você precisa transmitir esse auto-reconhecimento primeiro, tá bom? Ou até mesmo você pode se perguntar se as pessoas com quem você convive, família, esposa, esposo, filhos, independentemente do parentesco, se essas pessoas valorizam a sua presença na vida delas ou não, se essas pessoas valorizam aquilo que você faz por elas ou não. Então, esse Mercúrio retrógrado na casa 2 de vocês vai fazer vocês lidarem com essas questões de reconhecimento, de valorização, ok? Para vocês começarem a se empoderar. Vocês precisam se empoderar, ok? Vocês precisam se reconhecer primeiro, para daí vocês conseguirem comunicar para o mundo quem vocês estão se tornando. E para quem tem um ascendente em peixes, aqui é uma revisão completa da sua perspectiva, da sua própria identidade. Você vai começar o Mercúrio retrógrado de uma maneira e vai terminar de outra completamente diferente, tá bom? E que, consequentemente, pode interferir na imagem que você transmite. Às vezes até num sentido literal, tá bom? Então, por exemplo, eu vou lá e vou cortar o meu cabelo, né? Eu vou cortar o meu cabelo, eu vou comprar um perfume novo pra mim, eu vou comprar roupas novas que vão trazer ali a comunicação de quem eu estou me tornando. Então, existe aqui esse abandono de versões antigas nossas, ok? Que, consequentemente, podem sim refletir no nosso estilo pessoal. É provável que você venha a se questionar muito sobre decisões passadas suas e se essas decisões de fato foram as mais certas, corretas. E se não foram, é um momento em que você vai querer ajustar isso, tá? Então, esse passado recente que eu comentei, né? O que você andou decidindo para sua vida? Talvez esses temas retomem agora para você se questionar se isso tá te trazendo felicidade ou não, tá? Ou se só foi ali uma responsabilidade que você acreditava que era o correto a se fazer, porque as pessoas também achavam que era o mais certo a se seguir, mas isso não tá me trazendo felicidade. Então, se questiona sobre isso. Uma grande sensação de estar se sentindo muito sensível ou até mesmo muito impressionável. Então você pode estar absorvendo as opiniões ou os climas
né, dos ambientes, ou até mesmo as críticas das pessoas com muita força. Porque peixes aqui, o Mercúrio retrógrado em peixes já é naturalmente um momento de muita absorção energética e social. Para vocês ainda vai ser bem no ascendente de vocês. Então vocês podem assim estar extremamente sensíveis com o que as pessoas estão falando de você, com críticas que você vai possivelmente receber, sabe? E até as próprias autocríticas podem estar te trazendo muita tristeza, né? Aquilo que eu comentei sobre vocês estarem revisando decisões que vocês tomaram recentemente. Podem reaparecer pessoas na sua vida também. Então, todos aqueles temas que a gente comentou lá na introdução do vídeo para vocês e para o ascendente em Virgem são os que têm maior probabilidade disso acontecer. Só que parece que existe uma projeção acontecendo aqui com vocês, sabe? É como se essas pessoas elas estivessem romantizando muito vocês, idealizando muito vocês de alguma forma. E se essas expectativas não forem supridas, essas pessoas podem ficar te cobrando todo momento, tá? Ou te cobrando ou tentando te interpretar, sabe? Tipo, por que que você tá agindo diferente? Por que que você tá se comportando dessa forma? Você não era assim. Pode ser um discursinho que você ouça bastante. Ou até mesmo o contrário, tá? Você também pode estar assim. Porque tudo que a gente tem em ativações no nosso ascendente ou no nosso descendente, tudo que a gente vive é sempre um reflexo. Então, às vezes você começa ali a retomar um contato com uma pessoa, por exemplo. E daí você também percebe que você estava idealizando essa pessoa, que você tinha ali uma certa expectativa sobre ela, idealizando uma pessoa, uma fase, um sonho. E daí você vai ter esses lapsos de clareza, sabe? E mesmo que aquilo doa, você vai se sentir aliviado no fim das contas por estar voltando para a realidade depois de um tempo. E esse Netuno em Áries na casa 2 de vocês pode estar trazendo muito um teor da vida financeira juntos, né? Então, por exemplo, eu tô passando por uma metamorfose da minha identidade aqui, porque eu também quero ser mais reconhecido, casa 2. Eu também quero poder me tornar um profissional X, Y e Z, né, casa 2. Se você é uma pessoa que é contratada, o que eu preciso fazer para crescer? O que eu preciso fazer para sentir que o meu trabalho é reconhecido, sabe? Todos esses temas podem estar reverberando dentro de vocês agora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, ok? Muito de todas as reflexões que eu trouxe aqui pra vocês. Meu nome é Camila Bratz. Não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de hypá-lo também e de se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo.